um clássico, vai perder para o Santo André. Pode perder para o Santos, para o Corinthians ou para o Santo André. Me diz o que credencia o São Paulo, a não ser a camisa e a história dele, a ganhar desses times? Esse ano nada. Nada. Sombra, você é uma pessoa de opinião É o forte. time mais fraco, um dos mais fracos da Libertadores. Você sabe por quê? Se você pegar tecnicamente falando, pode ser que o Alianza de Lima do Peru lá, tecnicamente seja mais fraco. Só que os caras têm brio. E na Libertadores, e como em qualquer disputa esportiva, você tem que ter brio, você tem que ter raça. O São Paulo não tem raça. Entende? Então eu acho que as chances de um Alianza Lima eliminar o São Paulo, por exemplo, no confronto, são enormes. Corre o risco de chegar na Copa do Mundo e estar descansando, esperando só o Campeonato Brasileiro. Não é questão de ser pessimista. É que a gente conhece, o São Paulo não conhece a equipe. Por mais que alguns tratem como pessimismo, a gente sabe como funciona. Ninguém conhece mais a equipe como seu próprio torcedor. A gente sabe. O primeiro semestre do São Paulo está morto e enterrado. Antes de cada partida, parece que você já sabe. Já sabe. Que você vai passar nervoso. Já passou o momento que eu ficava nervoso. Eu fico nervoso quando eu vejo que tem a condição de vencer e é uma partida difícil. Aí você fica nervoso. Atualmente o que acontece é que você já entra na partida tipo, que vai ser ruim eu já sei, só quero saber como vai. Qual vai ser o formato da ruindade? Que vai ser ruim eu já sei. Desanima o torcedor cada vez mais. Desanima. Eu acho muito difícil, muito. Se eu tivesse que apostar um dinheiro que fosse, eu não apostaria em sucesso do São Paulo nesse primeiro semestre. Eu vou guardar seu dinheiro. Você apostaria? O meu dinheiro não. Não, lógico que não. Sombra, você é uma pessoa de opinião forte. O que mudou o Sombra 10 anos pra cá ao longo do programa? Você era uma pessoa 10 anos atrás, você foi se moldando nesse tempo todo, você vê o futebol de uma outra forma? Você vai aprendendo um pouco, você começa a pensar um pouco mais. Primeiro você faz um julgamento só como torcedor apaixonado. Depois você vai entendendo um pouco mais. Por que tal jogador acontece isso? Por que acontece aquilo? E assim, tem aquela questão dos bastidores, são problemas contratuais, é jogador que às vezes a gente não sabe, e aí não estou me referindo a qualquer jogador de São Paulo, mas às vezes a gente ouve falar, por que jogador não é escalado? Mas você sabe que ele chega bêbado sempre? Entende? Então são coisas que você vai aprendendo, você aprende a pensar um pouco mais antes de falar. É o amadurecimento como um todo que vem. E isso é importante, porque às vezes a gente pensa e fala certas coisas num impulso. E hoje, quando eu falo alguma coisa no programa, dificilmente é no impulso. É uma coisa que a gente vai amadurecendo no pensamento. Se tornando mais racional. Você se tornando mais racional. Sombra, o que você acha de diversos blogs, assim como o blog do São Paulo, que trazem notícias, informações, tem colunas a respeito do São Paulo, no caso? Eu acho legal, é uma fonte de informação, eu acho bacana, eu acompanho blogs, sites, eu acompanho tanta coisa, cara. E o importante é você saber filtrar os que têm credibilidade, os que não têm credibilidade, se você deve passar à frente alguma coisa, se você não deve passar à frente. Se uma notícia, você pode ler uma notícia, mas não se chegar e falar, eu li no tal blog que vai acontecer isso. Opa, pera. Às vezes é melhor tomar cuidado, porque muitas vezes quando você abre o microfone é muito forte. Ainda mais no estádio. Mas eu vejo sempre com bons olhos. Tanto é que eu procuro me inteirar muito sobre vários assuntos a respeito do São Paulo, pesquisando nos blogs, né? É o blog do torcedor de São Paulo, e de tantos outros jornalistas, sabe, de torcedores. Gosto muito também do blog do Daniel Perrone, eu sou suspeito, é meu amigo. Perrone é amigo nosso também. Então, que nem eu acompanho o SPNet, GDM Tricolor, né? Blog do São Paulo. Alguns com características mais informativas, outros com características apenas de expor as notícias do dia, cada um com a sua cara. Na época era o blog do Zanqueta, né? Você cita sempre, a gente
comenta muito isso nos blogs internos lá, o Sombra falou da gente. Então, mas esses blogs, eu prefiro muito mais acompanhar os blogs e os sites tricolores do que simplesmente abrir um blog aí mais conhecido, um site, um portal mais conhecido, né? Eu prefiro. Sobre um jogo que não sai da sua memória. Ah, são vários, né? Mas eu acho que o primeiro que vem na minha memória, assim, foi uma semifinal de São Paulo e Palmeiras em 1978, Campeonato Paulista. E o São Paulo venceu aquele jogo aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação com o gol do Serginho. Esse foi uma coisa inesquecível. Eu tinha naquela época acho que 8 ou 9 anos. Outro jogo inesquecível foi a vitória de São Paulo de virada sobre o Botafogo do Rio, no Campeonato Brasileiro, que o Everton fez um golaço de fora da área. Outro jogo inesquecível, São Paulo e Guarani. Jogo inesquecível brasileiro de 77, que foi disputado em janeiro de 78. Inesquecível. Na verdade, esse foi o primeiro grande jogo. Todas as finais de Libertadores, as finais de Mundial, né? Haja sofrimento. Haja sofrimento, cara. Mas são, a gente esquece às vezes de um ou outro, né? Aquele jogo 3-0, com 3 gols do Raí sobre o Corinthians, também foi um jogo inesquecível, né? De uma forma geral, toda final é inesquecível, né? Toda final que você vence é inesquecível. Você tem uma linha diferente. Com certeza. Você tem alguns ídolos ou algum específico no São Paulo? Olha, ídolos no São Paulo hoje, assim, eu não sou de ter ídolos, tá? Mas se eu tivesse que tratar como ídolo algum jogador, eu considero o Rogério Ceni um ídolo, eu considero o Miranda um ídolo, tá? E recentemente, de alguns jogadores saíram, eu considerava o Mineiro um ídolo, o Lugano eu considerava um ídolo. Do passado que te faz lembrar? Sim, passado, com certeza, né? Careca, Serginho, Zé Sérgio, Chicão, Valdir Pérez. Até o Getúlio, pra mim, era um ídolo, né? Miller, com certeza, o Silas, Raí. Não é que o Raí, assim, o Raí pra nós é mais ou menos que nem o Pelé pro mundo do futebol, você entendeu? Então pra mim ele é tão óbvio. Então, eu gosto de pensar sempre no menos óbvio, né? Mas são esses, para todo torcedor de São Paulo, né? Os mais velhos, é que eu não vi jogar, mas não tem um que vai abrir mão de falar do Pedro Rocha e do Roberto Dias. Meu pai não esquece, por exemplo. Então, todo mundo fala tanto, né? Sobre a torcida organizada, você acha que é necessário? Faz falta se não tiver? Qual a sua opinião a respeito? A torcida organizada, e eu já participei de torcida organizada na década de 80, era até menor de idade, é muito legal. É muito legal. A essência, a ideia de uma torcida organizada é legal. O problema que acontece com uma torcida organizada é o mesmo problema que acontece em vários segmentos da sociedade, onde há infiltração de pessoas que não estão ali para torcer, e a partir do momento que o Brasil tiver leis mais rígidas e severas e houver a punição de fato, tudo vai melhorar. Mas não é só a torcida organizada que vai melhorar. Vai melhorar a chance de você não ser assaltado na esquina, vai melhorar a chance de você não sofrer nenhum tipo de violência, seja dentro ou fora do estádio, seja dentro do supermercado, fora do supermercado, numa estrada viajando, na praia, em qualquer lugar. Então, o problema existe na torcida organizada, como existe aqui na rua, se você sair para andar, como se você pegar um carro, se você for fazer uma viagem para qualquer lugar do Brasil. O problema da violência, ele existe. Mas a base dessa violência é a falta de punição, é a impunidade. No dia que a gente tiver leis mais severas, que as pessoas realmente apodreçam na cadeia, é lógico que serve como um exemplo muito bom para que as pessoas parem de agredir, de matar, de roubar. Porque o cara que faz besteira no estádio, no outro jogo ele tá lá de volta. Exato. Mas eu gostava. Eu falar mal de torcida organizada é complicado, cara. Porque eu participei de torcida organizada. Assim, há hoje algumas torcidas com objetivos estranhos, né? Muita violência. Mas vamos falar, o que é uma torcida organizada? A torcida organizada, né, na essência, como se pensou na criação de uma, é legal. A ideia é legal.